Meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a vida de cada um nesse dia, mais um domingo na presença do Senhor. Nós nos alegramos por estar juntos mais uma vez, mesmo distantes fisicamente. Deus nos proporciona de estarmos perto através da tecnologia. E vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos deu, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e queremos, ó Deus, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, pois até aqui o Senhor nos guardou e nos ajudou, ó Deus. E o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. E clamamos, ó Deus, que o Senhor venha com Tua mão poderosa curar a nossa nação, Senhor. Cura a nação de toda doença física e espiritual, ó Deus. Faça dessa nação uma verdadeira nação que serve ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor fique conosco no decorrer desse estudo e que venhamos aqui aprender um pouco mais do Senhor. Ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja agindo em nossos corações e em nossas vidas para podermos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, hoje nós vamos para mais uma lição sobre o livro de Gálatas. E a lição de hoje é a nova condição do salvo. E quais são os objetivos dessa aula de hoje? Compreender que a condição de salvo é inegociável e imperdível. Viver na condição de verdadeiro filho de Deus. E o nosso texto áureo encontra-se em Gálatas 4:7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Então, meus queridos, vem a pergunta: qual a nova condição daquele que ganhou a cidadania da fé? No capítulo 4 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo dá prosseguimento ao tema sobre a comparação da lei mosaica e a fé cristã. Neste estudo, ele aborda a questão de filiação do ser salvo por Cristo, essa nova condição, dita privilégios e responsabilidades, que devemos conhecer bem e estar fundamentados. É isso que queremos enfatizar nessa lição, saber reconhecer e realçar a nossa nova condição diante de Deus como salvos por Ele. Então nós queremos justamente isso daí. E vamos para o nosso primeiro ponto, a condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, aí Paulo vai nos mostrar, a partir daí, que Deus preparou o mundo para o nascimento de Jesus. Foi uma preparação providencial que antecedeu o nascimento de Jesus. Deus preparou todo o ambiente, mas como que foi preparado esse ambiente? Ainda que sem pecado, Cristo nasceu sob a lei, não somente para com a obrigação de cumpri-la, mas identificando-se com pecadores. Ele andava com pecadores, ele comia com pecadores, os quais estão debaixo da maldição da lei. Sua morte nos libertou dessa maldição da lei. E vamos, para aqueles povos que contribuíram para que Jesus viesse no tempo certo. Os gregos trouxeram a contribuição, além da língua que se tornou universal, o grego,
Também contribuíram com aspectos reflexivos, questão da filosofia, faz a gente pensar mais, a refletir sobre as coisas. Importante para o Evangelho e o avanço do cristianismo era a chegada do tempo propício de Deus, a plenitude, era aquele momento ali. Também nós temos a questão do monoteísmo vivido pelos judeus, principalmente depois do exílio babilônico. Foi algo marcante, além da expectativa da vinda de um Messias. Deus, soberano em todas as coisas, preparou o mundo para o advento, a vinda do Messias. Era o tempo perfeito de Deus. Nós temos também a questão dos romanos. Os romanos, em suas conquistas no mundo, eles construíram boas estradas, ligando uma cidade à outra. Era, novamente, a plenitude dos tempos. Era o tempo certo de Jesus vir. O tempo apropriado era a chegada. O plano de salvação estava agora chegando ao momento de ser consumado. Era o momento de Jesus vir como homem, vir trazer-nos salvação. Então, Deus trabalhou na história para que o pecado não tivesse poder condenatório em nossa vida. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E essa história, a história teleológica, tem um objetivo, ou seja, ela tem um objetivo, tem uma finalidade, toda essa história que antecedeu a vinda de Jesus. E neste sentido, Jesus veio cumprindo as profecias e as promessas na plenitude dos tempos, no tempo certo, naquele que era o momento exato de Jesus vir. Ele não veio antes, ele não veio depois, ele veio no momento certo. E vamos para o nosso próximo ponto, que se encontra em Gálatas 4:6, e nos diz sobre a condição de filho nos outorga o selo, que é a garantia desta nova situação espiritual. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Nessa condição, diante de Deus, teve uma mudança radical. E qual foi essa mudança radical que houve ali? Primeiro, dos perdidos e condenados, agora somos salvos, adotados como filhos e tendo recebido por dádiva o Espírito Santo. E essa expressão, Abba, Pai, Abba, Pai, significa que o Espírito que recebemos é que nos conduz ao clamor fervente, reverente e dependente de Deus. Então, todas as vezes que nós falamos, Pai, Paizinho, Abba, Pai, nós estamos fazendo um clamor fervente e reverente e dizendo que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E vamos para o nosso próximo ponto. A condição de filho nos dá o entendimento que somos reais herdeiros de Deus. Gálatas 4:1-7. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se é filho, és também herdeiro por obra de Deus. Aí fala sobre nós sermos herdeiros por obra de Deus.
Nós somos herdeiros através dessa obra maravilhosa de Deus. O que é herdeiro? É receber uma herança. Mas o que vem a ser herança? Herança pode ser entendida como sendo aquilo que nos é transmitido por hereditariedade. A cor dos meus olhos é igual à cor dos olhos do meu pai. A minha boca é igual à da minha mãe. Isso é uma herança hereditária. Mas também, nem sempre, herança é hereditária. Também, herança é aquilo que recebemos sem que tenhamos alguma participação de posse. Meu pai, minha mãe, eles construíram uma casa. Eles conseguiram muitos bens. Infelizmente, vamos dizer assim, nossos pais faleceram. E o que ele deixou para nós? Deixou esses bens, uma casa, uma fazenda, não importa. Isso também é um tipo de herança, é uma herança material. Mas herança geralmente é entendida como esse algo material, mas no sentido mais amplo, podemos compreender a herança como qualquer legado que nos é deixado, seja ele material, psicológico ou espiritual. Herança não é apenas bens materiais, mas aquilo também que nossos pais passaram para nós, aqueles ensinamentos que eles passaram para nós. Mas quando nós falamos aqui de pais, não falamos apenas dos pais carnais, nós falamos também dos pais espirituais. Eu tenho meu pai espiritual, eu tenho a minha mãe espiritual e acredito que cada um tem o seu pai e sua mãe espiritual, não necessariamente sendo os pais carnais, pode ser outra pessoa. Quantas pessoas já se passaram em minha vida ali que me ensinaram tantas coisas sobre Deus. Eu sou eternamente grato a eles, muitos dos quais nem sabem que passou essa herança para mim. Mas eu sou eternamente grato por cada um desses amados irmãos que passaram e deixaram uma herança para mim, uma herança espiritual. É maravilhoso tudo isso. E eu pergunto, e você já teve algum tipo de herança material, psicológica ou espiritual? Quais as mudanças que experimentou devido a toda essa herança? Quais foram essas mudanças na sua vida? Material? Mudou alguma coisa na sua vida? Você passou a ser próspero materialmente? E na questão psicológica? Alguém fez um mal para você e até hoje você guarda dentro de si, você não consegue caminhar tranquilo só pensando no que essa pessoa fez para você. Ou também no espiritual. Quantos irmãos maravilhosos, como eu já falei, passaram por minha vida e deixou marcas profundas do amor de Deus para comigo. Então fez mudanças tremendas em minha vida. Todos esses irmãos que passaram em minha vida deixaram uma herança espiritual, fizeram com que eu me aproximasse mais de Deus. E agora, como filhos, somos herdeiros das promessas divinas. Deus veio para trazer-nos a salvação. Ele veio para que nós nos tornássemos herdeiros das promessas divinas do Senhor. E qual é o fundamento da nossa condição de herdeiros? Nossa herança
não é por questões consanguíneas, porque essa questão do sangue de pais, hereditariedade, não tem valor nenhum nesse sentido, nem tampouco pela prática de uma religião histórica dos judeus. Mas nós temos essa condição de herdeiros por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso é maravilhoso. E agora vamos para o nosso próximo ponto. A condição de filho promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também. A condição de filho promove um relacionamento com Deus e também em conhecê-lo. Gálatas 4, 8 e 9. No passado, quando não conhecíeis a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Nós vimos nos estudos anteriores que ali muitos estavam querendo voltar para o passado, a viver novamente a lei mosaica. Mas como nós já vimos, ela foi importante? Sim, foi de extrema importância. Ela serviu de guia para chegar até Jesus. Então, hoje nós não precisamos mais dessa lei mosaica. Nós vivemos sobre a graça de Deus através de seu Filho Jesus. O que acontecia ali? O conhecimento que tinham de Deus não era o resultado de sua própria investigação, mas de obra soberana daquele que abriu o verdadeiro entendimento deles. É maravilhoso ali, Deus abriu o entendimento deles. Eles não precisavam voltar para a lei. Ele ali, Jesus, fez-nos voltar inteiramente para Deus. E você já teve uma experiência de ter levado alguém a retornar para os caminhos de Deus? Deve ter sido maravilhosa essa experiência que você teve. Você falou novamente do amor de Deus para aquela pessoa que já conhece esse amor, mas ela resolveu trilhar outros caminhos. E Deus te usou. Você foi lá, falou do amor de Deus para aquela pessoa e ela retornou para esse caminho verdadeiro, o caminho de Deus. Como foi? Com certeza, eu creio que foi maravilhoso. E o conhecimento que Deus tem de nós, que gera o conhecimento que se pode ter dele. Deus nos conhecendo faz que nós também o conheça, ter um conhecimento verdadeiro dele. Nosso conhecimento de vida com o Pai é em função de conhecermos Jesus. Nós podemos conhecer a Deus através de seu Filho Jesus. Nós podemos ter esse conhecimento da parte de Deus através do seu Filho Jesus. E vamos para o nosso próximo ponto, que está em Gálatas 4:22. A condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Novamente, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. A história bíblica
mostra esse episódio, né, de Abraão. A ele, Deus fez a promessa que ele teria um filho. E desse filho, uma grande nação surgiria, seria formada, fazia parte do plano de Deus. O programa do Todo-Poderoso era formar um povo do qual viria o Salvador. A promessa era a Abraão. Abraão se precipitou. Por quê? Ali ele já havia passado dos seus anos férteis. A sua esposa, Sara, ou Sarai, como em algumas versões, também já havia passado. E o que ele fez? Ele quis ajudar naquilo que não precisava. Ele tentou antecipar as coisas. Ele quis antecipar o que Deus havia prometido para ele. Deus havia prometido que ele teria um filho com Sara. Mas ele não soube esperar essa promessa ser cumprida. Ele quis antecipar essa promessa. Então o que ele fez? Ele teve um filho com Agar, a sua serva. E qual era o nome desse filho? Ismael. Ismael era justamente o filho de Abraão e Agar. Nasceu justamente depois que Abraão e Sara já tinham perdido a esperança de terem o filho prometido por Deus. Sara depois deu à luz a Isaque por um milagre. Muito tempo depois, como eu já falei, de terem passado os seus dias férteis, os seus anos férteis, porque Sara já estava com 90 anos de idade e Abraão com 100 anos. Então já estavam avançados em idade, já havia passado os seus anos férteis, mas Deus demonstrou que nenhuma de suas promessas fica sem cumprimento. E nós sabemos agora que cumpriu-se. Sara e Abraão teve Isaque, e a partir dele formou-se a grande nação, a nação do povo de Deus. Se Deus tem uma promessa para você, Ele vai cumprir. Muitas das vezes nós ouvimos alguns irmãos falando sobre a salvação, que é a maior promessa de Deus para nós. Você perdeu a salvação. Não existe essa história de perder salvação. Se Deus nos salvou, nós somos salvos para sempre. Então quer dizer que se eu sou salvo, eu posso sair fazendo tudo de errado aí. E quando eu estiver perto da morte, eu vou lá e me reconcilio com Deus? Não. Quem é verdadeiramente salvo, ele pode ter feito muitas coisas erradas. Como nós vemos na crucificação de Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. Mas ali, um já estava predestinado a ser salvo. Ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no céu. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já o outro não quis crer em Jesus. Ele não quis confiar em Jesus. Esse perdeu a salvação? Não. Ele nunca havia sido salvo. Ele apenas vivia do jeito que queria, mas o outro foi simples, ele foi honesto de coração, ele se salvou. Talvez você tenha vivido uma vida totalmente desregrada, mas hoje Deus te chama: venha, meu filho,
Eu quero te salvar. Venha para os meus caminhos. Ele te dá essa oportunidade. Entregue a sua vida para Ele. Conheça desse amor de Deus que é maravilhoso. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, somos descendentes de Jesus. Nós somos descendentes do filho livre, Isaque, o filho de Abraão e Sara, o filho da promessa. Mas também nós podemos ser o filho da escrava Agar. Nós podemos ser filhos de Ismael. Nós não termos a promessa de Deus. Quando Abraão fez o que fez, a promessa de Deus não ficou inválida. Deus não deixou que o jeitinho humano atrapalhasse ou invalidasse a condição de sua promessa. Ele foi lá e cumpriu. Ele cumpriu a promessa que ele havia falado. Então Deus nos promete a vida eterna. E como nós podemos ter essa vida eterna? Crendo e entregando as nossas vidas ao seu Filho, ao Filho de Deus, Jesus o Senhor. E como nós podemos viver esta nova condição de salvo? É bem simples, meus queridos. Nós podemos viver com gratidão a Deus por esta tão grande salvação, sempre crescendo na graça do Senhor e vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos e também compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas. E é bom, nós devemos transmitir para as outras pessoas, nós devemos passar para as outras pessoas. Como é bom servir a Deus, a esse Deus verdadeiro, que veio até nós através do seu Filho Jesus, para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Não importa, você pode já ter andado por muitos caminhos que esses parecia ser bom, mas que no fim não é o real. Nós precisamos servir a Cristo verdadeiramente, porque muitos estão na igreja e não são salvos. Já outros talvez não estão na igreja, mas Deus tem uma promessa para ele. Deus lhe dará a salvação, lhe dará um selo. Ele escreverá lá: esse é o meu filho, esse eu resgatei, eu trouxe de volta para junto de mim. Então, meus queridos, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não tem a verdadeira consciência de que é salvo. Hoje, Deus te dá mais essa oportunidade. Abrace essa oportunidade. Venha para os caminhos de Deus. Deus é maravilhoso. E se você, que mesmo estando na igreja, está servindo a Deus de forma displicente, de forma errada, Deus também te dá a oportunidade. Entregue a sua vida a Ele. Entregue verdadeiramente, de corpo e alma. Entregue a sua vida a Jesus. Hoje, Ele quer te salvar. Hoje, Ele te dá esse amor verdadeiro. Venha desfrutar desse amor maravilhoso de Deus. Venha servir a Deus.
e viver esta nova condição, a condição de ser salvo. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por o Senhor ter entregue o teu Filho amado para nos salvar, Senhor, para nos resgatar, ó Deus. Que possamos a cada dia viver, ó Deus, verdadeiramente como salvos, buscando ao Senhor a cada dia. E, ó Pai, nós clamamos que o Senhor seja também com aqueles, Senhor, que hoje fizeram um compromisso verdadeiro com o Senhor, de entregar a vida ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, que eles possam estar desfrutando desse amor também. E, ó Pai, nós também clamamos por aqueles que ainda não decidiram entregar a vida a Ti. Ó Pai, dê a eles uma nova oportunidade para que eles possam também, ó Deus, ser salvos, salvos por esse amor grandioso de Jesus. E Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha e faça morada permanente em nossos corações. Que estejamos com os nossos olhos e a nossa mente voltados inteiramente para o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por este dom precioso que o Senhor nos deu, ó Deus. Obrigado, Deus, pela salvação em Jesus. Em nome dele, ó Pai, do teu Filho amado Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. E meus queridos, se for da vontade de Deus, na semana que vem teremos mais um estudo da Palavra do Senhor. Que Ele possa te dar uma semana abençoada, que Ele possa guiar os seus caminhos, que Ele possa encher a sua vida de bênçãos. E eu me despeço de vocês com a oração, com a bênção que Deus deu a Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.